Olá pessoal, nesse vídeo eu mostro como eu fiz para pintar essa Ibanez Gil. Eu mostro passo a passo como eu fiz para chegar nesse resultado, usando apenas tinta spray, lixas e alguns outros materiais. Essa guitarra eu comprei usada. Ela tinha essas marcas, essas batidas, essas lascas. Eu até tentei disfarçar com canetão preto, mas não ficou bom. Então eu estudei um pouco, vi alguns vídeos e resolvi pintar eu mesmo. Basicamente o que utilizei foram diversas lixas de diferentes granularidades, primer em spray, tinta em spray, verniz em spray. Esse vídeo é uma reedição de um vídeo que eu já publiquei aqui em 2020 no canal. Aqui eu foco só no que deu certo e a lista completa de materiais está no final do vídeo. Mas quem quiser ver os erros e o processo completo, tem o vídeo aqui no canal. Eu peguei um pouco de serragem numa madeireira e separei um pouco de pó de madeira. Misturando esse pó com cola para madeira, eu consegui tapar os buracos. Eu tinha tentado com massa para madeira, mas não tinha dado certo. Com pó de madeira e cola ficou bom. Depois de tapar os buracos, tem que passar lixa para deixar bem parelho. E na minha ingenuidade inicial, eu achei que daria para pintar só essa parte, mas não dá, ficou ruim. Fica a experiência, tem que lixar toda e pintar toda. Ao desmontar a guitarra, eu percebi que a ferragem e os parafusos estavam enferrujados, então eu deixei de molho em um pote com vinagre. O vinagre é ótimo para dissolver ferrugem. É só deixar imerso por algumas horas. Nessa parte elétrica eu utilizei limpa-contatos para remover ferrugem. Bastante sujeira. Esses são os captadores originais. E aqui eu incluí um fato muito curioso. Eu fiz essa pintura em janeiro e fevereiro de 2020. A pandemia do Covid-19 começou em abril de 2020. E na época eu não tinha máscara de pintura, eu improvisei um filtro de café no óculos para lixar e não pegar poeira, ou também quando eu utilizava thinner, outras coisas. Parece um presságio, né? Agora iniciando a lixação com lixa 150, lixa d'água. Essa lixa vai quebrar o verniz e remover os riscos mais fundos. Eu deixei ela de molho algum tempo na água e separei um baldinho com água ali, um taco, para servir de apoio, para quando lixar ficar bem parelho. Pois se usar só a mão fica um pouco irregular, não fica por igual, né? Não fica parelho. Aí eu tô filmando com uma mão e fazendo com a outra, não dá para mostrar muito bem, mas a ideia é essa, usar esse taco para ficar bem toda a guitarra, todo o corpo da guitarra parelho. Algumas dicas aqui são deixar a lixa de molho antes para amolecer bem, né, na água. Fazer movimentos paralelos, sempre na direção dos veios da madeira. Usar um apoio, como eu estou usando aí, um taco de madeira. E de tempos em tempos ir passando um pano para remover assim essa sujeira aí que ficou, essa meleca. E limpando, né, removendo isso e molhando a lixa. Limpando e repetindo o processo até finalizar.
Assim ela ficou depois de passar a lixa 150. A ideia não era chegar até a madeira, apenas quebrar o verniz, quebrar o esmalte, para permitir a fixação da tinta. Assim ela ficou depois da 240, depois da 400, são granularidades diferentes, mais finas. O motivo disso é que uma lixa mais fina remove os riscos deixados pela lixa anterior. Aqui não tem assim muita regra, mas eu peguei o que tinha na loja de tintas. Tinha lixas de várias granularidades. Essa aí é uma 1200, eu acredito. Foi a última que eu usei. Basicamente, que eu lembro, eu usei 150, 240, 400, 600, 1200. Até ficou legal assim, né? Podia ter deixado assim, passado um verniz. Depois de lixar, eu parti para a pintura. Esse vídeo foca nos acertos, mas eu cometi alguns erros. Então eu acabei tendo que lixar e remover com thinner. Toda a tinta acabou ficando na madeira. Como comentei anteriormente, tem um vídeo que detalha esses erros também, aqui no canal. Aqui são aquelas ferragens que eu deixei de molho no vinagre. Vejam que soltou bastante ferrugem. E até tem ainda um processo em andamento ali. Percebam que está borbulhando o vinagre, está saindo a ferrugem. Depois até dá para complementar utilizando aqueles óleos de máquina, óleo Singer, e uma escova de dente, também é uma técnica que eu uso que remove. Também dá para se utilizar aquelas escovas, que parecem escovas de dente, mas as cerdas são de aço. Tudo isso para renovar essas ferragens. Mas o vinagre funciona. É uma coisa que se tem em casa, né, e dá um bom resultado. Eu improvisei uma proteção para poeira numa caixa de madeira pendurada e passei o primer, o fundo. Esse primer se encontra nas lojas de tinta, é um fundo cinza. Na própria embalagem tem as instruções, né, na lata do primer tem as instruções de como aplicar. Basicamente fica em torno de 30 centímetros, passa jatos paralelos, uniformes, começando com uma leve poeirinha, deixa secar um pouco, aplica outra demão e assim vai repetindo, né? Isso vale para qualquer pintura em spray, o fundo, a tinta, o verniz, passe camadas finas. Nesse momento eu demonstro que eu fiz uma pintura de duas cores, isolando uma parte, né, com fita crepe, certo? E a ideia é pintar a parte de cima com a tinta azul metálica e a parte de baixo com cinza grafite. Aí estão as latas do primer, da tinta, do grafite e do azul que eu utilizei. E assim, depois de passar algumas demãos da tinta azul metálica. Essa tinta azul eu mandei preparar na própria loja de tintas. Eles possuem um catálogo de tintas e eu escolhi, achei uma legal lá, tinta automotiva. Então, basicamente, eu encomendei, né, e algumas horas depois eles me avisaram que estava pronto para retirar. No caso, eles têm uma máquina lá, um equipamento que prepara, faz essa mistura, né, e coloca na lata de spray. Depois de finalizar a parte da frente, eu inverti as fitas crepes, né? Isolei o que eu não queria pintar, a parte que já estava azul depois de seca, e pintei com grafite metálico a parte de trás. Eu passei por diversos retoques, repinturas, tá? Então tenha isso em mente. Talvez você tenha que refazer algumas partes para ficar bom. Até chegar nesse ponto aí, eu passei bastante trabalho. Então é hora de retificar os trastes. Eu usei um kit aí que eu comprei pela internet. Nessa guitarra foi a primeira vez também que eu fiz esse processo. Eu assisti alguns vídeos, peguei algumas dicas
e usei as ferramentas que vieram junto. Esses trastes já estão no final da vida útil, mas deu para aproveitar ainda. E assim ficou a guitarra depois de todos os retoques, repinturas, depois de secar e depois de passar o verniz, então em spray também, né? Cuidado na hora de passar verniz, eu fiz alguns erros, eu tive que refazer a pintura. Depois do verniz seco, curado, tudo, então eu passei massa de polir, número 2, aquela automotiva. Ela serve para emparelhar, né, a tinta, deixar sem ondulações, sem... É quase como uma lixa bem fina. E fica com esse aspecto depois de passar essa massa de polir. Depois da massa de polir, eu usei então a cera de polir, também automotiva, e aí fica com esse brilho bem interessante. Nesse momento, dá uma satisfação de ver todo o esforço dando resultado. Obviamente não é um trabalho profissional. Foi a primeira vez que eu fiz aprendendo, mas eu gostei do resultado. É um artesanato, uma terapia. Então é hora de montar a guitarra para tocar. Aí eu estou religando tudo, colocando no lugar. Tive uma ajuda especial e ela vai ficando com cara de instrumento de novo. E o processo caseiro, né, amador, é basicamente esse: desmontar, lixar, pintar, repintar, repintar, retocar, repintar. Tem que ter muita paciência, tem que gostar disso, se dedicar, que se chega num bom resultado. E eu, pelo menos, gostei. O que vocês acharam? Quanto à resistência da tinta, do verniz, ela tem mais de 2 anos, eu não toco ela diariamente, uma vez por semana, talvez menos. E ela tá boa, tá bem resistente, resiste à unha, resiste ao toque. E esse é o resultado final, já com as cordas, essa é a parte de trás. E esse é o resultado, então, final, dando uma olhada geral, mais de perto. Tem coisas que poderiam ter ficado melhor, tem coisas que talvez eu tivesse feito diferente, mas para essa guitarra, para esse momento aí, eu achei que ficou bem legal. Vou deixar uma música de fundo agora, depois eu vou mostrar o som da guitarra. Então agradeço para quem assistiu, espero que tenha ajudado de alguma forma, o objetivo é esse. E dê uma olhada nos outros vídeos de pintura do canal para pegar outras experiências. E obrigado.